Muito bem, nós estamos aqui para continuar comentando o livro de 1 Samuel e nós estamos no capítulo 16, depois da unção de Davi, filho de Jessé, por Samuel, como agora o segundo rei de Israel. O capítulo 16, verso 13, é assim que Samuel tomou do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso diz no 1 Samuel 16, 13. Aí no verso 14 diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito se apodera de Davi, o Espírito se retira de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Parece que Saul andava falando, andava atormentado na sua casa. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será quando o espírito mau da parte do Senhor virá sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então eles disseram a Saul, já que aquele espírito mal atormentava, que trouxesse um homem que tocasse harpa para acalmar a Saul. Parece que esse homem que eles vão trazer vai ser o próprio salmista Davi. Não é? Então disse ao seu servo, buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-me. Então foram buscar esse homem. Então responderam um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha só as descrições que é dada de Davi em 1 Samuel 16, 18. Diz que ele era valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, e o Senhor era com ele. Nós temos pelo menos 6 qualidades de Davi aqui, não é? Valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença e o Senhor com ele. E a presença de Deus com Davi. Então é a descrição que é dada. O capítulo 17, que é o próximo capítulo, nós vamos ver Davi batalhando com Golias. Mas a impressão que dá no capítulo 17 que foi o primeiro encontro de Davi com Saul. Porém, esse final do capítulo 16 nos mostra que Davi tinha sido levado à presença de Saul para tocar por causa do espírito que o atormentava. Então pode ser que o final do capítulo 16 é depois do capítulo 17. Nem sempre a Bíblia está em ordem cronológica. Então, quando a gente lê o final do capítulo 16, Davi toca para Saul, parece que eles já se conheciam. Depois chega no capítulo 17, quando Davi encontra Saul no campo de batalha, dá a impressão que eles nunca tinham se encontrado antes. Então é bem possível que esse final do capítulo 16 é posterior ao capítulo 17. Mas a Bíblia tem isso, nem todo o material das escrituras se encontra exatamente numa ordem cronológica, né? A mesma coisa acontece no livro de Juízes. Então aqui, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e teve perante ele e amou muito e foi o seu pajem de armas. Tá vendo? Parece que isso aconteceu mais tarde. Como é que o pajem de armas Saul ele não vai conhecer quando Davi aparece, não é? Então parece que esse trecho aconteceu mais tarde, depois da vitória de Davi sobre Golias. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Está vendo que a princípio Saul amou a Davi, diz que Saul o amou muito, verso 21, não é? Fez dele o seu pajé de armas.
e ainda pediu que Jessé deixasse ele ficar. Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Interessante, havia um espírito mau que o incomodava, e muitas vezes quando alguém que tem um espírito mau que o incomoda, é preciso uma outra pessoa que tenha o espírito de Deus, e toda vez que Davi tocava, o espírito mau o deixava. Aqui nós temos uma clara identificação que o louvor liberta. O louvor liberta muita gente, um louvor ungido, um louvor por alguém que tenha o Espírito de Deus, só no fato de tocar bem e tocar com a unção de Deus pode libertar muita gente, não é? O louvor de fato liberta. É isso que nós aprendemos no final desse capítulo. Então, note que o Espírito se retirou de Saul. Não só o Espírito se retirou, mas o espírito mau o incomodava, o atormentava. Então pediram que trouxesse um homem que tocava bem harpa. Esse homem foi Davi. Ele foi levado à presença de Saul e ele tocava bem, ele era cheio do Espírito de Deus, e toda vez que o espírito mau atormentava Saul, ele começava a tocar, louvar, e aí vinha uma calma sobre Saul, e aquele espírito mau saía da vida de Saul. Agora nós vamos para o capítulo 17. Interessante que o capítulo 18 vai voltar sobre isso, né? Quando Saul intenta matar a Davi, foi numa das vezes que ele estava tocando, Saul pegou uma lança e atirou contra Davi. Então parece que dá a continuação desse assunto do capítulo 18, verso 17 em diante. Mas nós vamos agora, parece que é um parênteses, né, capítulo 17, que é a primeira vez que, parece que foi o primeiro encontro de Davi com Saul. Como eu disse, a Bíblia nem tudo está em ordem cronológica. O capítulo 17 é a grande vitória que Davi teve sobre o gigante filisteu Golias, que desafiava o povo de Israel. Diz assim: e os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó. A palavra Socó quer dizer lugar cheio de arbustos, não é? Congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Azeca quer dizer escavada, não é? Lugar cheio de arbustos, escavada. No termo de Damim, Damim significa cerca de sangue, no termo Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, que também é chamado Vale de Elá, e ordenaram batalha contra os filisteus. Então havia uma batalha entre o campo dos filisteus e o campo dos filhos de Israel. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda do Aquém. O vale que está entre eles era o Vale do Carvalho, que estava entre eles. No monte estavam os filisteus, no outro monte os filhos de Israel. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. A palavra Golias significa esplendor, talvez pela sua altura, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Côvado é a distância que vai da ponta do dedo ao cotovelo, são 45 centímetros. Golias tinha 6 côvados e mais 1 palmo. Então ele tinha 2,70 m, mais 1 palmo, né? Dá um total de 2,88 m. Golias faltava 12 centímetros apenas para ter 3 metros. O homem era grande, normalmente os homens têm 1,80 m, Golias era 2 vezes, né, um metro maior do que a maioria dos homens. Então, 6 côvados e 1 palmo. E trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, não é?
e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. Parece que Golias, além de ser um homem grande, parece que era um homem largo, não é? Para trazer uma couraça assim tão pesada, um capacete de bronze. Ele era de fato campeão dos filisteus. E essa couraça de escamas lembra o deus deles, o deus Dagon, não é? Então Golias era considerado um adorador até de Dagon e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. O homem estava todo armado, não é? Capacete de bronze, couraça de escamas, tinha escudo, tinha lança, né? E sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança era pesadíssimo, 600 ciclos de ferro, diante dele ia o escudeiro. Então o homem era totalmente preparado, bem armado, e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. O desafio era que um homem viesse pelejar com ele. Se ele ferisse esse homem, pelo seu tamanho, pela sua habilidade, era possivelmente óbvio que ele feriria, não é? Então, sereis nossos servos e nós serviremos. Disse mais Filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Note que veio o temor, o medo em Israel contra o inimigo. Não é? Ouvir as palavras do filisteu, ver o tamanho, todo mundo olhava o tamanho do homem e não olhava o tamanho e a grandeza de Deus. O próprio Saul era um homem alto, o próprio Saul devia ter em torno de 2 metros, mas nem Saul, nem os seus homens queriam ir batalhar com esse homem que era bem mais alto que eles, e parece que bem preparado para a guerra, não é? Com lança, com couraça de escamas, capacete, escudo. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, né? Davi era mais novo. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Está falando de Jessé. Jessé já era um homem avançado em idade nos dias de Saul. E foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Então Davi tinha 3 irmãos, que é mencionado inclusive o nome dos irmãos de Davi no capítulo 16. O mais velho deles, Eliabe. Eliabe significa meu Deus é pai. Depois o outro irmão, Abinadab, significa meu pai é nobre. E Samá, que significa espanto. Então era o nome dos 3 irmãos mais velhos de Davi, que são mencionados inclusive no capítulo 16, do verso de número 6 até o verso 8, a quem Samuel pensou em ungí-los, não é? Então é mencionado esses 3, inclusive repete o nome dele aqui, verso 13, foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul em guerra, e era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito de Jessé, né? E o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Esse era o nome dos 3 filhos de Jessé. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Então esses filhos eram maiores, mais velhos do que Davi, maiores parece que tanto na idade, como também eram maiores em estatura do que Davi. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi ia e voltava. Chegou, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 é um número marcante em toda a Bíblia, né? Israel teve 40 anos no deserto, os espias espiaram a terra 40 dias,
Saul reina por 40 anos, Davi reina por 40 anos, Salomão reina por 40 anos, Elias exerceu seu sacerdócio 40 anos, Samuel julgou o povo também 40 anos, 40 é um número marcante. Jesus foi tentado também por 40 dias, depois de ressurreto, Jesus apresentou-se por 40 dias, e 40 é o número da prova. E chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então Israel estava naquela afronta por 40 dias, ninguém saía à batalha, porque o filisteu pedia um homem, e ninguém tinha coragem de sair. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, pois, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Então, Davi parece que trazia comida para os irmãos, trazia o que o pai mandava. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, não só abençoava os irmãos, também levava para o exército, né, ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, e ver-lhe se vão bem, e tomarás o seu penhor. Dessa forma, Davi também verificava os irmãos. Isso ecoa José, né, que Jacó mandava José olhar os seus irmãos mais velhos. Da mesma forma, Davi também ia ver se os irmãos estavam bem. O pai o mandava carregado, né, com grão tostado, com pães, com queijos de leite para os chefes de 1000. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Estava pelejando, mas saía lá o gigante para desafiar. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a uma guarda, deixou alguém cuidando das ovelhas, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. O cuidado de Davi, tanto para com as ovelhas, como para levar e obedecer o que seu pai tinha mandado. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Eles se punham em ordem para batalhar, mas parece que ninguém saía à batalha, porque não tinha um homem para batalhar com Golias. E Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então Davi foi até onde os irmãos estavam perguntar. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, esplendor, filisteu de Gate, não é? A cidade de Gate significa lagar, não é? Então subiu o filisteu de Gate, do lagar, que era o esplendor, subiu e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Era a primeira vez que Davi via Golias. Davi ouviu as palavras de afronta, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam. Assim que o filisteu saía, o exército de Israel saía correndo, fugiam diante dele e temiam grandemente, não é? Então os homens fugiam, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. O rei já tinha prometido abençoar com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Davi ouviu aquilo. Davi ouviu quais seria o prêmio. Era 3 prêmios. Seria o homem enriquecido com grandes riquezas, se tornaria genro do rei, porque o rei daria a sua filha, e ainda a casa de seu pai seria isenta de qualquer tributo, de qualquer imposto. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então Davi faz a mesma pergunta, não é? O que eles dariam? Quem é, pois, olha como Davi vai tomar as dores. Quem é, pois, esse incircunciso
filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Não é? Davi tomou as dores e ainda Davi perguntou: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Né? Eliabe vai ouvir os homens contando a Davi, porque Davi perguntou, e a ira, Eliabe vai ficar irado contra Davi, diz: por que descesses aqui? Chamou a atenção Davi: por que você desceu aqui? E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Parece que Eliabe falou com dureza, com rudez a Davi: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesses para ver a peleja. Chamou Davi de presunçoso, diz que Davi tinha outras intenções, que a intenção de Davi era ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Por que você está tão aborrecido comigo, né, Eliabe? Se não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi queria saber e confirmar que faria o rei ao homem que destruísse o Golias. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então os homens disseram: tem alguém aí querendo saber o que o rei vai fazer, não é? Então só o fato dele perguntar já deu a entender que Davi talvez iria à batalha com o gigante. E foram saber a Saul. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí Davi se apresentou mesmo. Quando trouxeram a Saul, Davi fala para o rei: olha, ninguém fica aí desmaiado ou desfaleça o coração por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi se mostrou bastante valente, ousado, e ir pelejar contra o gigante. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir. O próprio Saul vai desestimular. Não tinha ninguém para ir, mas quando apresentou alguém, o próprio Saul vai tentar desestimular. Contra esse filisteu não poderá ir a peleja contra ele, pois tu ainda és moço, não é? Tu ainda és jovem. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Parece que Golias já tinha anos de experiência, não é? Golias já era um homem formado, talvez mais de 30 anos ou 40, e Davi ainda era um rapaz novo, um mancebo, novo ainda. E o próprio Saul desestimula: não, você não pode ir à batalha contra ele, ele é um homem de guerra, você ainda, ele é experiente desde sua mocidade, você ainda é moço. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Davi vai contar as suas experiências que ele teve com o leão e o urso, né? Vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e feria, e livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava a mão à barba, e feria e o matava. Davi teve uma experiência com o leão, Davi teve uma experiência com o urso, onde ele livrou as ovelhas das garras do leão, da boca do urso, não é? E mesmo o leão voltando-se contra Davi por causa da ovelha ou urso, Davi feriu esses animais. Então essa experiência que Davi teve com o leão e com o urso, ele trazia consigo, e ele sabia que assim como o leão era mais forte que ele e o urso, ele entendia que Golias também era mais forte, mas como Deus o livrou da mão do leão e do urso, Davi esperava um livramento de Deus. Olha só o que ele diz: eu saía após ele, feria, livrava da boca, levantando-se contra mim, lançava a mão à barba e o feria e o matava. Davi pegou o leão pela juba, faz lembrar Sansão, quando o leão se levantou contra ele, não é? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi,
E Davi tinha coragem, Davi não tinha medo, tomou o leão pela barba e o feriu e o matava. Verso 36, assim feria o teu servo o leão como o urso. Ele teve uma experiência com o leão e com o urso. E assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Na cabeça de Davi, se Deus deu livramento de um leão e de um urso por causa de uma ovelha, Deus também daria a ele livramento contra esse incircunciso que havia afrontado o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão. Note que Davi não atribuía a sua força, mas atribuía ao Senhor suas vitórias. Olha como Davi diz, o Senhor me livrou da mão do leão. Como é bom saber que quando nós temos uma vitória, não é nossa capacidade, mas que é o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. E o Deus que havia livrado Davi da mão do leão e do urso, ele diz, ele me livrará da mão desse filisteu. Então, disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Parece que quando ele falou, vai-te embora, ele não está mandando Davi para o campo, né? Mas ele está talvez dispensando a Davi, outros interpretam, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Vai então, já que você quer ir à batalha, vai. E que o Senhor te ajude. Como não tinha ninguém mesmo para ir, então vai a tu, Davi, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. O rei, então, pegou suas próprias vestes, vai pôr em Davi. É a primeira vez, então, que Davi vai vestir as vestes reais, não é? O próprio Saul pegou as vestes dele, colocou sobre Davi, para que quando Davi fosse, iam dizer, olha, o rei de Israel saiu a peleja, não é? Vestiu e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Mas como Davi era pequeno e Saul um homem grande, claro que aquilo não cabia em Davi, não é? E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Davi pôs toda a armadura do rei, mas a armadura do rei ele não conseguia andar, porém nunca havia experimentado. Tá vendo? Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Aquela indumentária do rei, aquela roupa, aquele capacete, a espada, tudo atrapalhava Davi. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão. Davi vai tomar aquilo que ele tinha experiência, aquilo que ele lutou com o rei, o seu cajado, cajado de pastor, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. A pergunta é, por que Davi pegou 5 seixos? Há muitos comentaristas que falam muitas coisas, né? Mas os 5 seixos, se nós continuarmos lendo o livro de Samuel, depois o livro de Reis, nós vamos ver que Golias possuía pelo menos 4 irmãos, que Davi sabia, e eram homens grandes. Os valentes de Davi vão derrotar esses 4 irmãos de Golias, não é? Então, dizem que Davi pegou os 5 seixos, que era uma pedra para cada um. Esse era o propósito de Davi em pegar 5 seixos, e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Esses seixos eram pedras, e como era do ribeiro, elas eram bem lisas, não é? Por causa da água ia passando, manteve essas pedras lisas, e pô-lo no alforje de pastor. Note que Davi recusou a armadura de Salomão, não é? De Saul, a armadura de Saul, para lutar contra Golias, rejeitou toda a armadura de Saul e foi com o seu cajado, foi com 5 seixos do ribeiro, seu alforje de pastor que trazia no surrão e lançou mão da sua funda. A funda era algo que eles usavam, né, inclusive para espantar animais quando vinha atacar as ovelhas. Então Davi tinha uma habilidade muito grande com a funda e foi se chegando ao filisteu com a sua funda e a pedra na mão. O filisteu também veio e vinha se chegando a Davi e levava o seu escudo que ia diante dele, né? Com o seu escudo ele iria se defender daquelas pedras de Davi. E olhando o filisteu e vendo Davi,
o desprezou. O filisteu olhou a Davi e desprezou, viu que era um rapaz novo, pastor de ovelhas, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto, né? Então o filisteu vai desprezar e vai escarnecer dele. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus, que era o cajado dele de pastor? E o filisteu começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Sou eu algum cão para você vir a mim com pau? Né? E o filisteu começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Se você vier a mim, eu vou te despedaçar, vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Não era com pau nem com pedra, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi clamou o nome do Senhor dos Exércitos, claro que Deus vai estar com o jovem, não é? Para ver, para mostrar ao filisteu que o Deus de Israel era mais poderoso que os deuses do filisteu, a quem ele estava amaldiçoando a Davi. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi disse, você não afronta a mim, você afronta a Deus, e hoje eu vou a ti no nome dele. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi estava confiante da vitória que Deus lhe daria. E ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos ao arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Claro que, olhando aos olhos humanos, aos olhos naturais, era impossível Davi ganhar essa batalha. Mas olhando pela fé que Davi tinha, Davi diz, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou entregar o teu corpo às bestas, feras, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Davi falou, vocês estão confiando em espada, em lança, mas vocês vão aprender que do Senhor é a guerra, Deus livra com pouco, Deus livra com um cajado, com uma pedra e uma funda. Deus não precisa da espada nem da lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão. Note que a vitória de Davi sobre o filisteu não era só para o filisteu, era para que Israel também soubesse que Deus livra, não com espada. E claro, Deus vai ficar do lado do moço, não é? Dando a ele coragem, dando a ele sabedoria, uma pontaria maravilhosa para acertar a funda ou a pedra, né, que ele vai atirar da funda na cabeça do gigante. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. Os dois vão correndo um contra o outro. Pode imaginar a cena, aquele homem alto, quase 3 metros, Davi, gentil aspecto, ruivo. Os dois vão correndo. O filisteu é muito maior do que Davi. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Mesmo o filisteu com capacete, a pedra foi tão certeira, feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa, não é? A pedra foi como uma bala na testa do filisteu e caiu sobre o seu rosto em terra. Aquela pedrada ninguém esperava, a pontaria que Davi teve. Davi foi com a sua pedra rapidamente, como o filisteu vinha correndo, né? O impacto vai ser maior ainda quando ele lança. Então, foi a velocidade da pedra, mais a velocidade do filisteu. A pedra foi certinha, ele cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O filisteu foi para o chão, igual uma árvore grande, não é? Quanto maior, maior é o tombo. Deus, claro, dirigiu essa pedra, Deus empurrou essa pedra lá na cabeça do filisteu e assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Davi prevaleceu.
e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi feriu o filisteu e o matou sem uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, tomou a espada do filisteu e tirou-a da bainha e matou. E lhe cortou com ela a cabeça. O próprio Davi saiu correndo, subiu em cima do filisteu, arrancou a espada da bainha, matou o filisteu e ainda cortou a cabeça fora do filisteu, que aí quando os filisteus viram que o seu campeão era morto, fugiram, saíram tudo fugindo com medo. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram. Houve um júbilo muito grande no arraial de Israel. E seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Sarim até Gate, até Ecrom. Então eles, conforme foram fugindo, a Israel veio atrás deles, eles já não eram mais gigantes, e ainda com medo, Israel agora animado, com júbilo pela vitória que Davi havia alcançado sobre os filisteus, foram ferindo, e foram caindo os filisteus pelo caminho de Sarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel da perseguição, e os filisteus se despojaram os seus arraiais. Pôde perseguir e pôde matar, ainda volta. Aí o arraial que estava ali dos filisteus, agora vazio, eles despojam, vão pegar todo o despojo da guerra para eles. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Davi trouxe a cabeça do filisteu a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Como Davi que ganhou as armas do filisteu, a espada de Golias, o escudo de Golias, foi tudo para Davi. Davi foi e colocou na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército. Note que aqui vai ver que Saul não conhecia Davi. Saul vai perguntar, de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não o sei. Está vendo como Saul não conhecia Davi? Parece que foi o primeiro encontro. Mas no final do capítulo 16, diz que Saul amou a Davi. Então parece que o final do capítulo 16 aconteceu depois disso. Saul perguntou a Abner, o chefe do exército, e Abner também não sabia. Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Não é? Aí sim, Saul se interessou em saber mais acerca de Davi. Pergunta, voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Aquela cabeça enorme Davi trazia na sua mão. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Jessé, o belemita. Parece que aqui, sim, Saul ficou conhecendo a Davi. Aqui Saul ficou sabendo de quem Davi era filho. Então, no final do capítulo 16, conforme nós explicamos, não está em ordem cronológica. Provavelmente aconteceu depois do capítulo 17. Não é? Então, esse capítulo 17 mostra essa grande vitória de Davi. Esse é um do texto muito pregado, muitos pregadores pregam. Você vai ver muitos pregadores anunciarem sobre essa grande vitória, não é? É um texto bem conhecido, 1 Samuel 17, dos púlpitos das igrejas, das histórias de escola dominical. E tem muita lição para aprender aqui, não é? Eu recomendo que você leia o capítulo 17, tire as lições. Nós fizemos um comentário assim breve, mas que você possa meditar nessa grande vitória de Davi sobre Golias e que você creia em Deus para também alcançar suas vitórias. O segredo de Davi é que ele atribuía a Deus suas vitórias. Ele confiava em Deus, ele mostrava fé em Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós atribuímos a Deus, nós não olhamos o tamanho do problema ou o tamanho do gigante, mas olhamos o tamanho do nosso Deus. Que Deus te abençoe,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar o nosso canal. Nosso canal é o único canal que comenta a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Coloque um sinal de joinha e divulgue o nosso canal e também clique no sininho para você receber alerta dos novos vídeos que nós fazemos. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.